Cadê a Nossa Senhora? Pode ir lá, pode compartilhar, fazer o que você quiser. Onde está a Nossa Senhora falecida? Cadê? Cadê a Fofinha? Acho que tem alguém Podemos dar início, então? microfone de alguém. Vamos. Eu checo aqui, pode ir. Tranquilo. Olá, pessoal. Vamos, então, ao nosso seminário sobre comunicação. Né? Nós vamos falar sobre comunicação de uma maneira um pouco mais profunda, né? E vamos sair do padrão. Qual é o padrão? Pelo menos foi o padrão que eu segui durante algumas décadas, né? E pela USE, fiz muitas palestras nos centros espíritas falando da oratória, das técnicas de retórica, né? De como se portar em público, né? Sempre preocupado com a forma, com a técnica, com o instrumento, né? E, ultimamente, a minha preocupação mudou. Minha preocupação, vocês vão ver agora, é com o conteúdo e com o entendimento mais profundo da comunicação e do papel do comunicador, da importância do papel do comunicador. Então, a maneira de uma exposição normal, né, eu tenho a impressão, se não estou enganado, que vocês podem interromper, né, e fazer perguntas, tudo, né? E Pode sim, Ivan. Eu estou monitorando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e eu aviso o Ivan, tá bom? Tá. Então, nós estamos fazendo uma reciclagem, né, que entendemos que todos têm alguma experiência, né, na parte de comunicação, seja presencial ou por meio de lives, né? Então, eu estou tá comendo uma parte, né? Não dá para ver o início do slide. Tá lá, palestra, aí a pessoa com o compromisso de divulgar as ideias dos ensinamentos, para esclarecer, fazer... Palestrante espírita está aparecendo? Está aparecendo para mim. Para mim não, Gonçalo. Mas tá bom, aqui eu estou vendo. Muito bem, palestrante espírita, então, é a pessoa com o compromisso de divulgar as ideias e os ensinamentos espíritas, né? Então, parece uma coisa óbvia e clara, mas, na prática, a gente vê que parece que alguns palestrantes não se atentaram para esse compromisso, né? Isso é básico, né? Se eu sou palestrante de uma doutrina, eu tenho compromisso com as ideias e os ensinamentos dessa doutrina, né? Que são usados para esclarecer, fazer refletir, motivar mudanças e incentivar o estudo do espiritismo. Lembrando que toda ação deve ensejar uma mudança, né? Então, quando nós vamos dar uma palestra, nós temos que imaginar e visualizar que ação nós desejamos com essa mensagem, com essa comunicação, que as pessoas possam tomar essa ação após esse contato com essa mensagem. Então, a boa notícia é que todos nós podemos ser bons palestrantes, não precisamos ser um Tony Robbins. Para quem não o conhece, ele é um palestrante assim excepcional. Quem puder pesquisar e ver algumas palestras dele, ele se baseia muito na programação neurolinguística. E ele participou do filme O Amor é Cego, né? Não sei se vocês viram, mas é um filme é uma comédia muito gostosa de assistir, né? E tem um fundo moral também muito bom. Bom, qualquer atividade nós precisamos ter foco, né?
Ter foco é realmente nunca fazer a mesma palestra, sempre respeitar o público e procurar aperfeiçoar, melhorar o que você já faz bem. Tá? Isso é um respeito com o público que a gente deve ter, e com a doutrina. Né? Então, eu sempre me preocupei com a forma, com a técnica, com o instrumental, né? E olha que o negócio é antigo, viu? Falando em instrumental, os primeiros cursos eu ensinava como montar uma boa transparência e como usar o retroprojetor. E eu tinha um portátil moderno, coisa fina. Então, a forma são técnicas retóricas, posturas, gestuais, e a estrutura da mensagem, a sequência, tudo isso é importante. Mas tudo isso pode ser facilmente, muito mais facilmente, obtido pela internet. Agora, já o conteúdo, transmitir o conhecimento espírita com explicações, interpretações coerentes, né? Com a opinião pessoal evitada ou deixada muito clara, se necessário expô-la, né? Também deixar claro o que contraria ou está omisso em Kardec. Né? Então, é muita clareza, muita transparência, né? Deixar o público tranquilo com o que você está falando. Você não está escondendo nada, não está manipulando informação, e você não quer convencer, você quer dialogar, apresentar argumentos e deixar a pessoa concluir. Todos têm a sua capacidade de conclusão. Nós aprendemos comunicação com os americanos. Os americanos desenvolveram muito bem a comunicação persuasiva. Você tem que convencer o outro. E você vai usar a arma que você puder. E o marketing está aí para mostrar que, às vezes, a técnica de marketing utilizada pode não ser muito ética, mas eles acham que os fins justificam os meios. Nós não. Para nós é muito importante a parte ética. Então, não queremos convencer, nós queremos expor argumentos. E os argumentos são muito bem fundamentados. Eles próprios propiciarão para a plateia a conclusão e a persuasão necessária. Ou não. E nós temos que respeitar, porque cada cabeça é uma cabeça. Nós vamos disseminar informações estruturadas. Então, na Viagem Espírita de 1862, Kardec deixou algumas preocupações. Tá? Então, é fato constatado que o espiritismo é mais prejudicado por aqueles que o compreendem mal do que por aqueles que não o compreendem de todo, e mesmo por seus adversários. Olha o que ele fala, hein? É mais prejudicado por aqueles que não o compreendem bem ou o compreendem mal. Então, olha a responsabilidade do comunicador espírita, passar com coerência, bem fundamentado, na doutrina espírita. Aí tem mais um detalhe. Ó. Ele complementa. Pode-se notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de compreendê-lo melhor que o dos outros. Então, aqui um outro conselho, um pouco de humildade, né? Nós estamos falando, não é a nossa opinião, nós estamos dando o conhecimento espírita, né? E Kardec, então, finaliza dizendo, não é raro ver iniciantes, após alguns meses, pretenderem dar lições àqueles que tiveram experiência adquirida por estudos sérios, e ele não disse, mas estudos longos também. Né? Então, nós vamos falar sobre comunicação. O que é comunicação?
Então, qualquer ideia, gesto, desenho, sons, palavra oral, pensamento é comunicação. Qualquer desejo, vontade, olhar, imagens, palavra escrita, sentimento é comunicação. Quando nós desejamos alguma coisa, estamos pensando, estamos irradiando pensamento. Do ponto de vista espírita, a coisa vai mais longe, tem a ideoplastia. Eu posso estar até montando imagens no plano espiritual, na outra dimensão. Então, quando eu penso, eu busco correntes de pensamentos da mesma vibração. Então, generalizando, assim, a grosso modo, se eu tenho um pensamento bom, eu compartilho de uma corrente de bons pensamentos. Se eu tenho um pensamento pesado, ruim, eu compartilho também de uma corrente pesada e ruim. Isso nós aprendemos na doutrina. E é isso que nós precisamos passar para o público espírita. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso? Muitas, mas principalmente que a mensagem espírita tem que ser otimista e positiva. Você pode abordar qualquer tema, até um tema meio pesado, um tema delicado, né? Mas a mensagem, o final, a conclusão, você tem que levar esperança, otimismo, certeza, porque o Espiritismo é uma doutrina otimista, é uma doutrina que diz que Deus criou um sistema perfeito, e esse sistema perfeito conspira a seu favor. Que você, quer queira ou quer não, será impelido, impulsionado à evolução. Você vai crescer, vai evoluir, vai melhorar, mesmo que você não queira. Se você quiser, melhor ainda, você vai colocar o pé no acelerador e vai evoluir muito rapidamente. Mas, se você não quiser, virão instrumentos usados nas leis de Deus para fazer você se mexer, crescer, entender e melhorar. Então, o comunicador espírita tem que deixar sempre esperança, otimismo nas pessoas. Então, o canal. O Espiritismo tem o transmissor, o receptor e um canal onde vai a mensagem, né? Isso a gente aprendeu desde cedo. Vocês sabem que os americanos sempre deram muito valor ao transmissor. Então, ele é que transmite, ele é que é o responsável pela mensagem, pelos resultados da mensagem. E atualmente, os estudos estão mostrando que não é o transmissor o principal agente nesse diálogo da comunicação, mas sim o receptor, que sempre foi considerado um ser passivo, que ficava quietinho, só aceitando as ideias, né? E depois descobriram que não é bem isso, né? Então, tem uma série de detalhes que a gente pode ver no estudo da comunicação, né? É muito difícil comunicar. Nós falamos e escrevemos e imaginamos que comunicamos, né? Mas a comunicação vai muito além disso, né? Vai muito além de você codificar, estruturar a sua mensagem de maneira clara, com vocábulos, termos que são de conhecimento do seu público, né? Com ideias, com metáforas, analogias, alegorias, que são de entendimento desse teu público, né? E o receptor é que vai decodificar isso. Então, a responsabilidade também está na parte do receptor. O receptor ele pode piorar a sua mensagem, isto é, não entender nada, né? Você pode ter uma parcela de culpa, porque não estruturou tão bem assim, né? Mas ele é livre para ele
entender e interpretar a sua mensagem. Então, olha como é difícil se comunicar, porque você não sabe, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, né? Então, às vezes, você usa uma imagem, uma comparação, um termo que dificulta o entendimento e faz com que a pessoa entenda de modo diferente. Então, a comunicação ensina que o comunicador, a mensagem principal que ele quer passar, ele tem que enunciar, estruturar essa mensagem principal de diversas maneiras. E, principalmente, na oratória, você pode ter redundância, né? No texto escrito, o texto fica falho, fica cansativo, mas no texto oral, não só é permitido, como muitas vezes se faz necessária a redundância. A redundância com outra forma, com outra entonação, com outro exemplo, isso na mensagem principal, para você ter a certeza que estará realmente passando a mensagem com o entendimento que você deseja que ela tenha. Então, comunicar é transmitir, passar conhecimento, informação, ordem, opinião, mensagem, etc., a alguém. Isso é do dicionário, né? Mas tem uma definição que eu gosto muito, porque eu acho ela muito profunda, e ela não é de um comunicador, olha que curioso, ela é de um psiquiatra. Então, vamos à definição do psiquiatra, está aqui embaixo, em vermelho. Olha, comunicação é o ato por meio do qual as pessoas se relacionam. Ora, nós nos relacionamos por comunicação, seja ela visual, verbal, de todas as maneiras. E olha como ele complementa. Com a comunicação, nós nos transformamos mutuamente e transformamos a nossa realidade. Por isso que eu acho profundo essa definição, e não é de um comunicador. Então, olha a importância da comunicação e do comunicador, porque nós, com a comunicação, ajudamos a nos transformar, a transformar o próximo e a transformar a nossa realidade, a nossa sociedade e, em última análise, o nosso mundo, que é o que nós queremos, né? Queremos andar rápido na transição para o mundo de regeneração, né? Aqui embaixo, deixa eu ver se eu volto aqui. Consegui voltar. A comunicação é a principal ferramenta da educação. E é por meio da educação que a gente evolui, né? Então, olha a importância. O comunicador deve ser capaz de algumas coisas, que não vamos aqui enumerar, pelo menos as mais relevantes. Primeiro, ouvir e aceitar ideias diferentes. Então, isso é muito importante, principalmente quando há indagações, há perguntas, há depoimentos, né, na sua palestra, na sua exposição. Refletir e aprofundar assuntos. Então, nós temos que sair do lugar comum, da superficialidade, né? Os centros, geralmente, para formar novos oradores, comunicadores, eles convidam as pessoas e falam olha, você vai falar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso é muito comum. E é comum também que o orador iniciante fique com receio e se atenha ao texto do capítulo, porque ele tem receio de buscar alguma coisa fora e a direção da casa dele fala, opa, espera aí, você saiu
de uma posição correta, você usou exemplos que não atendem, né? E aí fica complicado, porque algumas casas espíritas, nós fizemos pesquisa e eles disseram que tem muitas palestras repetitivas, né? E eles não aprendem muita coisa, porque muda o orador, mas o texto, os argumentos, todos são iguais, né? E nós temos que ter, então, iniciativa, criatividade para falar até a mesma coisa, mas de um outro jeito, com outro exemplo, de modo a despertar a atenção das pessoas. Durante uma palestra, a atenção da plateia, ela é muito frágil e, com o passar do tempo, ela vai caindo. Se o comunicador não der um exemplo, não alternar o tom de voz, não mostrar uma imagem, ele precisa enriquecer a sua palestra constantemente para manter a atenção das pessoas. Então, raciocinar e expor suas ideias com clareza. Parece óbvio, mas muitas vezes está claro para a pessoa. Está tão claro que ela expõe de uma maneira que ela encurta o raciocínio, de tal modo que para ela continua sendo claro, mas para os outros não. Então, precisa ter atenção com a forma de expor as ideias, né? Falar com boa fluidez, com boa dicção, isso tem pessoas que já nasceram prontas para isso, e outras têm que se esforçar um pouco mais. Criar hipóteses, estabelecer analogias, comparações, isso é muito importante. O ser humano, ele raciocina por comparação, por associação, e você pode facilitar isso ajudando a sua plateia. Argumentar e refutar argumentos e possíveis objeções. O orador, o comunicador, ele, ao tratar de um assunto, ele mesmo pode levantar as objeções naturais que podem surgir ao tratar desse assunto. Então, em vez de aguardar alguém colocar, olha, pode explicar melhor, não entendo por que isso ocorre, então você já coloca na sua exposição as explicações quanto às possíveis objeções. Não precisa nem dizer que é uma objeção, né? Mas você dá a explicação sobre isso. Envolver, motivar, direcionar e gerar ação. Então, isso que é importante. É como um livro. Não adianta você ter um livro muito bom e não ler o livro, deixar o livro na gaveta, né? Então, você precisa ler o livro, aprender com o livro, sublinhar o que é importante, anotar nas páginas. Então, isso vai gerar ação, porque você vai interiorizar esse novo conhecimento, e esse novo conhecimento vai entrar numa rede imensa na sua mente. E uma mudançazinha que você faz num pequeno ponto dessa rede vai influenciar diversos aspectos, interpretações e ações. E o que nós queremos, em última análise? Uma ação melhor para o ser humano e para a sociedade, que é o que traz a mensagem espírita. Então, a nossa postura é de trocar, compartilhar, interagir, aprender. É a postura do comunicador. Então, vamos falar um pouquinho de que é conhecer. Nós falamos de levar conhecimento, né? Então, conhecer é analisar, relacionar, contextualizar, fazer nosso o que vem de fora. Isso é aprender, absorver, é aprofundar níveis de descobertas, é penetrar mais fundo nas coisas, na realidade e também no nosso interior. Não é decorar
ou memorizar. Aqui eu dou um conselho, mas não gosto de falar assim, mas eu vou dar uma sugestão. Qual é a sugestão? Você tem um novo tema para desenvolver uma palestra. O que você faz? A maioria das pessoas já vai pesquisar nos livros ou na internet e tal, fazer anotações, né, para desenvolver esse tema. A minha sugestão é: não consulte absolutamente nada, apenas a sua mente. Isso num primeiro instante. Sente tranquilo. Se você tem hábito de escrever, pegue caneta e papel e escreva o tema que te deram ou que você mesmo quer desenvolver, e as ideias que vêm na sua mente. Você vai se surpreender com muitas ideias boas que virão no seu pensamento. Tantas que você vai ter que cortar, porque a exposição não vai permitir. Toda exposição é um pequeno recorte de uma parte de um assunto. Os assuntos estão interligados. E é difícil fazer esse recorte, porque se você não recortar bem, você vai, como você não tem tempo de explicar uma série de outros pontos que assessoram e complementam e fundamentam o que você está falando, as pessoas não compreenderão. Então, esse recorte é muito difícil, é um desafio do comunicador, pegar um recorte para abordar esse recorte. Por exemplo, falar de reencarnação é muito genérico, tem muitos ângulos para se falar de reencarnação. Então, você, expositor, comunicador, pegue um aspecto da reencarnação e desenvolva esse aspecto. Não queira explicar toda a noção de reencarnação, que o tempo não será possível. Então, o que interfere na busca do conhecimento? A cultura. A cultura daquela comunidade, da sociedade, né? As crenças, os grupos de relacionamento, os formadores de opinião. Eu não sei se nesse período aqui, né, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre bolhas epistemológicas. O nome é um palavrão, né? Também chamada de câmaras de eco, né? Então, são estudos que mostram que, às vezes, todos nós vivemos em bolha, mas, às vezes, vivemos tão concentrados em uma bolha tão pequenininha que dificulta o nosso crescimento, tá, pessoal. Então, podemos aprender além do determinismo evolutivo. O determinismo evolutivo, ele determina que você vai evoluir, quer queira, quer não. Mas, olha, vamos usar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa capacidade para aprender mais e ajudar as pessoas a aprenderem mais. Então, toda informação tem um potencial de comunicação. A informação não é o conhecimento, mas ela, estruturada, produz o conhecimento, né? Aqui tem uma definição que eu acho muito poética e bonita. Não sei o que vocês vão achar. Olha, informação é o rastro que uma consciência deixa sobre um suporte, de modo que uma outra consciência pode resgatar e, então, simular o estado em que se encontrava a primeira consciência. É muito legal. Deu para entender? Ô, Ivan, a Ana Vivian aqui levantou a mão, acho que ela tem alguma questão. Pode falar aí, Ana. Ana? Oi. É que era do slide anterior, não tem problema? Não tem problema. Tá bom. Não, é que quando você fala, né, Ivan, que você deu o exemplo, se o meu tema é reencarnação, como é muito amplo falar de um aspecto, aí eu pensei, ou então falar de reencarnação de uma maneira geral sem escolher um aspecto, ou não? Aí não é tão legal quanto abordar um aspecto. Olha, pode ser também, Ana. Você pode mostrar
a grandeza desse conceito, né? Então, você já avisa que nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas vejam o que implica o conceito de reencarnação, tá? Então, você vai ter que dar uma breve descrição do que é reencarnação e mostrar a repercussão desse conceito para o ser humano, para a sociedade, para o mundo. Pode ser também. Ah, então tá bom. E aproveitando, no outro slide que você falou a definição bonita aí, eu não entendi nada. Então, imagine Jesus. Jesus deixou uma informação, né? Ele não deixou em suporte, porque o único suporte é um papel, é uma gravação magnética, é o pendrive, é alguma coisa, a nuvem, é alguma coisa assim, é um suporte. O suporte que ele usou, que tá discriminado, é aquela passagem da mulher adúltera, que diz que ele estava escrevendo na areia, né? Quer dizer, olha que suporte mais frágil, né? Olha, Jesus veio aqui com uma mensagem importantíssima que nós estamos há 2000 anos tentando entender, e se ele quisesse, ele deixava ele mesmo registrado tudo isso. E ele deixou registrado num suporte que ele considerou mais importante de todos, na mente das pessoas. E as pessoas foram transmitindo uma para as outras, de modo que houve o maior fenômeno de comunicação até hoje. Foram mais de 5.000 fragmentos da mensagem de Jesus encontrado em quase 2/3 do mundo. Agora, imagine, foram pegar os pedaços de fragmentos em países e regiões completamente diferentes e eles são iguais ou muito próximos. Ora, isso naquela época, se hoje a comunicação, ao você passar a comunicação, você sofre interferência e as pessoas acabam não registrando direito, Jesus conseguiu um feito assim, excepcional de realmente deixar a mensagem, o que é o mais importante da mensagem, que é a mensagem moral. Então, o conhecimento é constituído por grupos de informação que formam argumentos, que interagem e fazem sentido lógico. Então, o comunicador, ele deve usar a lógica e deve se estruturar em argumentos. E isso, a nossa doutrina está repleta. Ele não vai ter dificuldade disso. Então, conhecer vai além de dar-se conta de ter uma visão, de ter uma ideia. Implica na reflexão, na assimilação e interpretação. E o comunicador tem que ajudar as pessoas a fazerem esse trabalho de refletirem, assimilarem e interpretarem. Que, às vezes, um determinado tema, um determinado aspecto nos passa batido. Aí o comunicador fala, olha, gente, atenção para esse aspecto. Ele é muito importante. E desenvolve alguma coisa em cima desse aspecto, né? Então, informação, ela não é o conhecimento, mas ela é parte importante do processo de comunicação. Então, toda a comunicação é composta de grupos de informação. Então, esses grupos têm que estar muito bem estruturados. Então, como ocorre o conhecimento? No processo de interação com algo ou alguém, né? Isto é, na comunicação, nas palestras, nas lives, né? Então, isso é uma oportunidade para ocorrer o conhecimento. Do que depende o conhecimento? Da transmissão de informações organizadas, conceitos, elementos racionais, os argumentos, demonstrando interesses ou despertando interesses e emoções positivas coerentes com aquilo que você está apresentando.
A comunicação facilita a obtenção do conhecimento. Então, o que dificulta, né, são as crenças, né? As crenças dificultam um pouco o conhecimento. Podem ajudar num primeiro instante, mas dificulta depois, né? O que é crença? É disposição subjetiva a considerar algo certo ou verdadeiro. Quer dizer, o que é subjetiva? Não é racional. Você acha que isso é certo ou verdadeiro por achar, né? Então, fé religiosa, a fé tradicional das igrejas tradicionais, ela é baseada em crenças e em dogmas, né? Já a doutrina espírita, não. Então, o que é verdade? É o conhecimento fundamentado, verificável e comprovado acerca de alguma coisa. Kardec se preocupou com isso. Ele não quis desenvolver uma crença nova. Ele se baseou na filosofia e nas técnicas de desenvolvimento científico da época, que, naturalmente, hoje nós temos outras, mas, na época, ele usou as técnicas da época. Então, olha esse gráfico que curioso, né? Então, ele mostra que nós temos crenças e temos a verdade. O conhecimento está intercalado aqui, né? Então, olha, crença, quando é verdadeira e justificada, ela está em amarelinho, isto é, ela está junto com a verdade, né? Quando ela está só nesse rosa, é uma crença falsa ou desestruturada, né? Ela não tem fundamento, né? É uma ideia só que surgiu, né? Então, ter crença, em geral, não é uma coisa fundamentada. Então, o comunicador ele tem que combater as crenças e apresentar o conhecimento fundamentado. Então, eu vou ter a chamada fé raciocinada que Kardec falou. Então, aqui vamos falar um pouquinho de paradigma, né? Já que falamos de crença, né? O que é um paradigma? É um modelo ou padrão a seguir, seja ele social, político, religioso, científico. A quebra de um paradigma é o desligamento de um padrão ou modelo para iniciar a criação de outro. Então, é um instrumento de apoio, é muito importante e ele atende durante um grande período às nossas necessidades. Mas, em determinado momento, ele deve ser mudado. Qual momento? Nós não sabemos. Podemos ter uma ideia, eu acho que já é o momento de mudar isso, né? Então, você trabalhe para isso, se você acha, né? Mas você tem que ter isso em mente na hora de comunicar. Você está comunicando para reforçar paradigmas que são inquestionáveis, ou você está comunicando para fazer refletir e iniciar um processo de mudança em paradigmas que já não são tão confiáveis assim. Então, estamos estimulando a reflexão e a busca de novos parâmetros. A evolução é isso, gente. A evolução é não ficar nos mesmos parâmetros. Alguns parâmetros têm que ser mantidos mesmo, né? Mas muitos devem ser mudados, principalmente os parâmetros morais. Ora, quantas vezes, no passado, nós constatamos que tínhamos ideias morais que hoje são inaceitáveis, e antes eram um padrão, era um paradigma da sociedade. Por exemplo, tratar o escravo como um objeto era um paradigma, era um modelo. Por quê? Porque, segundo a fé religiosa da época, o escravo não tinha alma, assim como os animais. Era um objeto a serviço do homem.
Então, o comportamento moral daquela época era hoje inaceitável. Então, isso mostra como os paradigmas vão mudando, graças a Deus. Então, o que nós vimos, né? Mudanças, né? O atendimento fraterno, cursos, palestras, não precisam ser presenciais. Ora, 20 anos atrás, se alguém falasse, olha, vamos imaginar um centro espírita à distância, todo mundo fala, não, isso não é possível, né? Então, hoje é possível. As coisas estão mudando, né? Jesus do Espiritismo não é o Cristo das igrejas. É um assunto esse delicado, né? Mas o comunicador deve ter isso em mente, né? Jesus do Espiritismo é Jesus de Nazaré. Cristo quer dizer o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Está ligado à figura da Santíssima Trindade. Então, se você puder evitar, eu evito. Prefiro falar em Jesus do que Cristo. Que a palavra Cristo foi criada, né? Não é sobrenome de Jesus, foi criada para designar o escolhido de Deus, né? Então, essa ideia de escolhido, de preferido, é uma coisa que o Espiritismo não adota isso nem para Jesus. Jesus teve evolução normal, como todos nós tivemos. Algumas pessoas, alguns espíritos ainda hoje têm em mente coisas que alguns livros colocaram. Por exemplo, Jesus nunca errou. Ele teve uma evolução reta. Isso contraria a doutrina espírita e não faz sentido. Na minha visão, Jesus perde mérito assim. O mérito está em aprender, errar, aprender e conquistar o nível que ele conquistou. Né? Então, essa ideia de que Jesus nunca errou é uma ideia que o Espiritismo não adota. Outra ideia, ser cristão, nós nos achamos cristãos. Os católicos, principalmente os padres, né, eles não consideram os espíritas cristãos. Olha que curioso. E nós nos consideramos. Quem que está certo? Eu acho que ambos, né? Porque ser cristão para os católicos protestantes é seguir a tradição da igreja deles, é aceitar os dogmas. Já ser cristão para nós espíritas é reconhecer e procurar seguir o comportamento moral que Jesus é um modelo. Então, veja, são situações diferentes. O comunicador deve ter isso em mente para não misturar as coisas, tá? Ao comunicar os conceitos para o público. Então, só um minutinho. Eu cheguei aqui. Chegou nas bolhas. Não, eu peço desculpa porque eu não vejo o título. Tá. Tem toda uma coisa aqui em cima que eu não vejo o título. Se você quiser deixar assim, a gente vê bem também. Não tem nenhum problema. Eu estou vendo bem, estou lendo bem, está grande a letra. Talvez no celular fique um pouco pequeno, mas aqui no computador dá para ver bem. Então, são também chamadas bolhas epistemológicas. Epistemológica é que vem do conhecimento, é bolha de conhecimento. Eu tenho uma ideia, um conhecimento, e me fecho nele. Não estou aberto a aprender, a crescer, a questionar. E, olha, veja, é um ponto muito importante que eu gosto de frisar,
Porque a doutrina, ela é uma doutrina de questionamento, de investigação. Então, nós temos que formar novos espíritas, aqueles que pensam e que questionam. Tem muito palestrante que não gosta que questionem, né? Porque acham que está questionando Kardec, a doutrina espírita. É muito importante, porque a partir das perguntas, das dúvidas, até dos conflitos, é que nós aprendemos, né? Então, bolha epistemológica ou câmaras de eco são filtros mentais natural do ser humano que selecionam o que deve ter prioridade. Imagine, a internet tem milhões de assuntos, o que você quiser tem. Você vai pesquisar tudo? Não vai. Então, você tem que selecionar aquilo que é prioridade para você, né? A tua mente faz isso automaticamente, a partir dos seus valores. E os seus valores foram influenciados por mensagens e comunicações que você ouviu. Olha como as coisas se misturam. Então, uma bolha epistemológica tende a oferecer resistência de aceitar pessoas que pensem diferente. Então, por exemplo, tem pessoas em centro espírita que são diferentes e se colocam de maneira diferente. E muitas vezes a direção não aceita, começa a marginalizar, deixar de lado, né? E evita o diálogo. Olha, o diálogo é sempre a base do entendimento, né? É lógico que há casos e casos, mas nós sempre temos que dialogar. Então, as crenças sempre ganham do conhecimento científico. Olha que curioso, né? Olha, você tem um conhecimento científico bem fundamentado, né? Universal, e a pessoa fala, eu acho que não é assim. Por exemplo, terraplanismo. Eu acho que a Terra é plana. É uma crença. Por quê? Porque elas se apoiam no emocional que conforta, mas acomoda e não deixa você evoluir. Então, a mente busca razões para justificar as suas crenças. E, olha, é muito delicado isso, hein? Que às vezes eu acabo de ser apresentado com uma pessoa e penso comigo mesmo, não gostei dessa pessoa. É o emocional falando. E aí o que a mente faz? Vai buscar razões para justificar que eu não gostei. Ah, eu não gostei do modo que ele se veste. Você viu como é que ele fala? Você viu como é que ele se veste? Você procura justificar isso. Então, temos que trabalhar com todo... Olha como é difícil comunicar, mas é um desafio palpitante. Então, o que acontece no mundo digital, nas redes sociais? As redes sociais têm um algoritmo que dá mais do mesmo. Isto é, ela te amarra na bolha que você decidiu entrar. Você decidiu entrar nessa bolha, ela vai te dar sempre mais dessa bolha. E não vai te dar outras coisas. E se outra coisa cai sem querer na tua rede, você vai levar um susto, vai se contrariar, não vai querer ler e vai querer passar para frente, porque te assustou. Você está confortável naquela bolha, né, de conhecimento. Então, isso cria comunidades fechadas. É a mesma coisa que o centro espírita ficar fechado nas quatro paredes. Ele integra uma sociedade, uma comunidade. Ele tem que estar aberto a essa comunidade, mesmo aquela parte da comunidade que não é espírita, né? Ele tem que estar aberto ao movimento espírita, acompanhar o que o movimento está preocupado, está trabalhando para o quê. Você tem que estar sintonizado e sincronizado. Muitas casas espíritas mergulham no seu trabalho, nas suas necessidades, e esquecem do resto, né? Então, é difícil, mas tem que
compartilhar. O Wagner quer falar alguma coisa. Wagner? Wagner está sem som. Abre o microfone. Estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Não, Ivan, você tocou essa questão aqui, eu achei do slide anterior, Ivan, me perdoa. Olha eu clicando no miniatura aqui do slide para ver aqui. Isso. Eu achei fantástico esse item aqui. As crenças sempre ganham do conhecimento científico por se apoiarem no emocional que conforta, mais acomoda. Eu achei fantástico isso, Ivan. E tem uma questão que eu queria dividir com vocês, para vocês, de repente, dizerem se é esse caminho, continuar nesse caminho a seguir ou não. Por quê? De sábado de manhã, a gente tem um evangelho, das 9 às 9h40, e depois das 10 às 10h40, a gente tem um evangelho para as pessoas que estão cadastradas para ganhar a cesta básica. Só que nenhuma delas que vão, raras, já tiveram contato com o espiritismo. Geralmente são pessoas que frequentam outras religiões. Tem muito boliviano, né, que uma outra cultura, 1/3, né, Rubi, você me corrige, é boliviano, se não mais até. E por muitos anos lá no GEPA falaram-se assim: não vamos falar de espiritismo porque elas não são espíritas. Pode parecer um proselitismo ou querer forçar temos que respeitar que elas não são espíritas. De um tempo para cá, o que aconteceu? Eu falei, ora, não é uma casa espírita? Elas estão chegando aqui, vão ter contato com o espiritismo, apesar de elas terem outras crenças. E na primeira reunião a gente deixa isso bem claro, que lá elas vão ouvir o Evangelho de Jesus sobre a ótica espírita. E aí a gente fala um pouquinho da ótica espírita. Por quê? Porque era uma questão que assim, não pode falar de espiritismo para pessoas que não são espíritas. De um tempo para cá, a gente pensa assim, queria a opinião sua, Ivan, de vocês também. Ora, se elas não forem espíritas, não tem problema. A gente, que nem você falou em outros slides, com muito cuidado, com muita delicadeza, mas fala sobre espiritismo, porque lá elas estão numa casa espírita, elas vão ouvir o quê? Que nem eu falei para elas. A gente não sabe falar sobre outra ótica até. Né? A gente não tem um conhecimento para falar sobre dogmas ou outras interpretações de filosofia. A gente não sabe. Então a gente fala aquilo que a gente sabe. Queria a opinião de vocês sobre isso. Não sei se eu consegui explicar, gente. Wagner, eu acho que cada casa espírita tem que seguir o consenso dos dirigentes e trabalhadores nesse aspecto, né? Nada deve ser imposto, né? Eu vou dar a minha opinião, mas é uma simples opinião, né? E veja bem, cada caso é um caso. De repente, até uma opinião certa não se encaixa bem num caso, entendeu? Então, tem que ser muito bem pensado. Na minha opinião, na assistência, quando você vai dar coisas a necessitados, mesmo que você tente pensar que é uma casa espírita, se você veio aqui, então você sabe que é espírita, então nós vamos falar sobre o espiritismo. Veja, as pessoas estão necessitadas. Então, você, de alguma maneira, está aproveitando de uma situação de penúria para impor a sua religião. Por que você não impõe, não? Mas por que você não passa os princípios? Não precisa falar de espiritismo. Você vai falar de moral, de comportamento, do bem, da fraternidade. O espiritismo tem milhões de aspectos para serem comentados sobre isso. Não precisa falar de Kardec, não precisa falar... Não. Você pode só falar sobre a parte
positiva dos princípios, das ideias, né? Me perdoe, Ivan, se eu não deixei bem claro. E, Aninha, me corrijam se eu falar alguma bobagem. Mas, assim, a gente fala sobre Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala sobre exatamente sistemas, moral, tudo tal. Só que, vamos supor, se eu for falar assim, nas aflições, eu explico. Eu falei, gente, a nossa história não começou hoje. Nossa história vem de séculos e séculos, nesse sentido. Mas a gente não fala de mediunidade, a gente não fala a história do espiritismo, a gente não cita nem o livro dos espíritos, a gente não entra nesse pormenor espírita. Mas, assim, em alguns momentos, desculpa se eu não deixei explicado, em alguns momentos, na explanação do Evangelho, a gente acaba falando interpretações espíritas, que Jesus voltou em espírito, ele não morreu, ele continua vivo, e a vida dele ele mostrou para a gente que tudo tem um motivo, que a vida não acaba aqui, que tem uma esperança, sabe? A gente busca esse sentido, mas a interpretação, a gente não fala sobre termos mais científicos, espíritas, nada disso. Mas vamos supor, se a gente for falar sobre aflições, a gente explica que existe uma história, um passado, não aquela... Mas, assim, como você falou, buscando otimismo, porque realmente as pessoas que vão lá estão muito necessitadas. Você entendeu, Ivan? É esse mesmo caminho? Ou, de repente, a gente tem que voltar para antigamente, assim, falar do Evangelho... É uma dúvida que a gente um dia pôs na mesa lá e todos concordaram. Mas, assim, gente, estamos lá para evoluir. Se for o caso de dar um passo para trás, a gente dá. Não para trás. A voltar a uma outra situação, a gente volta. Não, está ótimo. Eu acho que esse caminho está muito bom. Eu só estou lembrando, enquanto você falava, eu lembrei de palestras que eu vi na internet, palestrante espírita dizendo: Jesus, quando disse isso, quis dizer isso. Eu Não. acho muita pretensão, né? Não. O que a gente pode falar olha, gente, nós temos uma visão, uma interpretação das palavras de Jesus, né? Então, Jesus, isso está no Evangelho, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, está nos 4 evangelhos considerados canônicos, né? E o Espiritismo fez um resumo da parte moral dos 4 evangelhos. Então, o Espiritismo procura se ater na parte de comportamento, dos exemplos, do bom comportamento. Perfeito. Então, aí você trabalha esse aspecto. Vocês estão num bom caminho. Vamos lá. Bom, então, a parte digital é isso, ela atrapalha um pouco a gente, né? Porque tudo que você clica e dá like, o algoritmo já vai buscar coisas parecidas para te mostrar. Então, por um lado, é bom, né? Por outro lado, não é muito bom, né? Você fica sempre no mesmo, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: pesquisa que foi feita em universidade, o universitário que entrava na faculdade fazia o cadastro na internet, e no cadastro eles perguntavam: você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra a pena de morte, a eutanásia? E ele respondia, só tinha sim ou não, não tem talvez, não tem nada, é sim ou não. Um ano depois, eles colocaram para os alunos: olha, tem uma matéria, um material novo para vocês lerem, né? Então, tem um artigo contra a eutanásia e um a favor. Não dá para baixar os dois, só um. Qual que você quer escolher, você clique agora e veja. Mas se você clicar em um, não vai poder clicar em outro. Então, o que eles concluíram? Que a grande maioria, ela quer ver pessoas ilustres e famosas com a opinião semelhante à dele. Ele não quer ver o outro lado. Ele quer
reforçar a sua posição. Se ele é a favor da eutanásia, ele vai escolher o artigo de uma pessoa famosa que foi a favor. Ele não vai ter nem curiosidade de ver o argumento de quem foi contra. Então, esse é um processo que o comunicador deve estar atento, né? Que isso funciona na cabeça do comunicador e da plateia, né? Então, como é que a gente foge disso ou tenta escapar? Qual é um mecanismo? É falar com lógica. Então, a lógica ela conduz ao conhecimento, né? O conhecimento é formado de argumentos lógicos encadeados e bem fundamentados. Então, eu sei ou acredito sobre vários pontos da doutrina, mas será que eu tenho os argumentos corretos para concluir sobre esses pontos? Então, o comunicador deve estar atento a isso. Não é qualquer assunto que eu vou falar sobre o espiritismo. Se eu não me sinto confortável, se eu não pesquisei, não conheço bem, e a própria doutrina não explicou tudo. A doutrina, os espíritos falaram, nós demos as primeiras pinceladas. A doutrina é de evolução. Ela não explicou tudo. Tá? Então, tem aspectos que têm lacunas. E não é nenhum demérito falar que tem lacuna. Tá? Que nós estamos ainda buscando aprofundar, né, sobre isso. Então, argumento é a base do discurso, da dialética, né? É a arte de raciocinar com lógica para descobrir a verdade e convencer. É um conjunto de sentenças contendo ideias lógicas relacionadas entre si, com o propósito de esclarecer e convencer. Aqui é um assunto delicado, mas, olha, nós estamos falando de espiritismo, e muito comunicador usa muitos termos que não são espíritas, né? Não sei, pelo menos na minha opinião, eu acho que acaba confundindo os conceitos, as ideias, porque cada termo ele está vinculado ao conceito e à sua origem, né? Em termos de vocábulo, tem a origem etimológica, que às vezes você não sabe, mas está implícito. Você usa esse termo pela sua origem, né? Então, tem anjo na codificação? Tem. Está cheio de anjo. Eu evitaria falar em anjo, né? Porque anjo tem outras interpretações, como um ser criado especialmente para ser anjo, né? Não um espírito que evoluiu e está num nível que a gente chama de anjo, né? Então, expressões de outras religiões, como Cordeiro de Deus, Reino de Deus, sagrado, profano. Para o espiritismo, tudo é sagrado, tudo foi criado por Deus para o nosso aprendizado. Nada é profano. Para o espiritismo, não há salvação. A própria doutrina espírita não salva. Agora, como nós usamos muito a frase de fora da caridade não há salvação, muitos espíritas não sabem que o espiritismo não é uma religião salvacionista. Para o espiritismo, todos já nascem salvos. A evolução vai tardar ou acelerar, mas vai acontecer para todos. Não tem um instante que você precisa ser salvo. Aliás, falando em salvação, muita gente não sabe, mas quando você pede uma graça de Deus, essa graça de Deus, etimologicamente e teologicamente, vem do dom que Deus vai te dar, que você está pedindo para que Ele te dê para a sua salvação. A origem desse termo é essa. Então, veja, o Chico Xavier, ele não consegue falar de Jesus sem falar a frase que ele aprendeu na Igreja Católica, que ele foi devoto. Não diria que está errado isso,
mas eu diria que a gente tem que olhar com cuidado. Falar de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se vocês sabem, mas quando você fala Senhor, ainda mais com maiúsculo que sempre aparece, ou quando você fala de Jesus e põe ele com E maiúsculo, você está falando de uma divindade, você está falando da Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E nós estamos na doutrina espírita. Então, se você puder evitar, melhor. Vamos falar de espiritismo, né? A argumentação é a base da exposição. Então, vamos conduzir com lógica, vamos relacionar, comparar ideias, argumentar com clareza e objetividade, destacar evidências, facilitar a associação de ideias, de pensamento, ser honesto, não confundir ou deixar confundir sua opinião pessoal. Ao apresentar um pensamento diferente da codificação, deixe claro que é uma proposição para ser estudada e certifique-se de que o fórum é adequado. Porque, às vezes, não é adequado numa palestra você apresentar uma hipótese, entendeu? Isso é um trabalho numa revista científica. Nós temos revistas científicas espíritas, né? Eu diria, cuidado com sofismas, né? Sofismar é demonstrar fragilidade do conhecimento e denigre a imagem do espiritismo. Então, como pensamos e decidimos, né? O pensamento crítico e seletivo é comandado por nossas crenças, e as nossas crenças são comandadas pelos nossos valores. O aperfeiçoamento das crenças é inevitável e gradativo. Podemos esperar ou acelerar, questionando nossas próprias crenças. Isso é válido. De duas uma. Se você questiona uma crença sua, ou você conclui reforçando que aquela crença é boa, ou você começa a pensar que talvez seja o momento de mudar aquela crença. Por exemplo, eu tenho uma crença que se a pessoa me xinga, eu xingo ela igual. Se ela fecha o meu carro, então fecho você também. De repente, as coisas começam a não dar certo. Eu começo a ter problemas. E o meu inconsciente começa a me alertar, olha, essa crença está na hora de mudar, meu amigo. Agora, se essa pessoa, antes de sofrer as consequências, tivesse questionado suas próprias crenças, ela talvez tivesse evitado muitos dissabores. Então, convide o seu público a conversar consigo mesmo, a dar atenção a si próprio, ao seu conhecimento. Queremos impor nossas soluções e caminhos, mas essa decisão é do outro, que deve pensar por si mesmo e decidir. O comunicador espírita, ele dá os instrumentos, dá o manancial, dá o acervo de conhecimento. E quem vai trabalhar esse acervo é o público. Então, vamos preparar o nosso público com tranquilidade, né? A palestra espírita tem que ser tranquila, não pode ser tensa, né? Ela tem que despertar a curiosidade intelectual, o interesse, né? Tem que gerar expectativas, valorizar o conhecimento das pessoas, né? E não querer impor as ideias, mesmo as ideias espíritas. Elas não devem ser impostas a ninguém. Ivan, a Ana está com a mão levantada aí, quer perguntar alguma coisa. A Ana. Oi, nem vi. Ivan, eu não entendi, é que passaram os slides aí, eu acho que é no 27, que é sobre o que você falou sobre sofismas. Aliás, eu não estou me lembrando o que significa essa palavra. Sofismar é quando você tenta justificar alguma coisa, pode ser chamado de dourar a pílula, você muda a forma de apresentar alguma coisa. Entendeu? Então, você não está sendo honesto, não está sendo claro, né?
Você, às vezes, com medo de que as pessoas não vão entender, ou com medo de que as pessoas não vão aceitar, aí você usa de sofismas. Então, sofisma ele é assim, a pessoa, inconscientemente, quando se depara com um sofisma ou com uma falácia, nós vamos ver mais adiante o significado e os exemplos, você fica com o pé atrás. Inconscientemente, quando um palestrante começa a sofismar, exagerar, usar de falácia, você fica com o pé atrás. Ele perde a credibilidade. Se em seguida ele falar uma grande verdade, ela vai perder o efeito, por força dos exageros que ele cometeu. Então, vamos evitar isso, né? Tá, joia. Obrigada. Nada. Então, nunca exagere para proteger o pensamento espírita. O espiritismo não precisa de extrema proteção, né? Ele precisa de argumentação, de diálogo, de demonstrar as coisas, né? Mas não precisa de exagero, né? Então, por exemplo, eu nunca usei, embora esteja na codificação, que o espiritismo é a terceira revelação, que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque isso, indiretamente, eu estou menosprezando todas as outras revelações, todos os outros esforços no bem que outras pessoas tiveram. Eu estou dizendo que só o espiritismo tem. Então, eu não acho uma boa coisa, né? Não digo que é incorreto, nada, é uma questão de postura do palestrante, né? E outra coisa, nós temos tantos argumentos lógicos e bem fundamentados, nós vamos usar da falácia da autoridade. Jesus disse isso. Então, eu vou fazer as coisas porque uma autoridade me disse para fazer. Isso é o conceito da Bíblia para as religiões tradicionais. As religiões tradicionais entendem a Bíblia a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus tem a verdade absoluta e imutável. Não tem lei de evolução. A verdade está lá. Ela é imutável. Então, nosso entendimento é completamente diferente. Então, nós temos que levar o nosso entendimento espírita. Então, algumas coisas faltam definições, né? Por exemplo, fluido universal, fluido cósmico universal. Nós temos uma explicação, mas essa explicação ela é superficial. A gente não tem detalhamento disso. Então, na hora se você tiver que apresentar isso, mostre outros aspectos do fluido universal, tá? E deixe claro que tem outros aspectos a serem desenvolvidos, porque a lei da evolução é uma coisa natural, né? Não tenha receio de mostrar lacunas, isso não é demérito para o Espiritismo. O Espiritismo nunca se colocou na posição de explicar tudo, nunca, a partir de Kardec e dos Espíritos, pode ler na codificação. Então, falácias são raciocínios aparentemente corretos que levam a falsas conclusões. Então, você usa desse raciocínio para omitir dados, distorcer fatos, apelar para o emocional, reduzir a polarização, eu chamo de expressões binárias, né? Usar fatos selecionados intencionalmente. Você tem um universo de fatos sobre um assunto e você vai selecionar 2 que defendem o seu ponto de vista. E outros, inúmeros outros, você não menciona. Então, isso é uma falácia. Isso, você não está sendo honesto, você está manipulando informação. O Espiritismo não precisa disso, né? Apelar para a autoridade, mesmo que seja anônima, né? Validar pela popularidade
ou frequência. Não, isso é verdadeiro porque ocorre com frequência. Em todas as casas espíritas acontece assim. Então, isso é o certo e verdadeiro. Não, isso não é um bom argumento, né? Responder crítica com crítica. A pessoa faz uma crítica ao espiritismo ou a algum conceito espírita e você responde com uma outra crítica. Ah, reencarnação? Não. Você não acredita em reencarnação? Você acha que não tem provas, mas provaram que não existe? Cadê a prova? Tá? É uma retórica bonita, né? Você faz um efeito, tudo, mas ela não ensina, ela não faz progredir. Então, eu falei muito de lógica e parece que a gente não usa sentimento, né? Emoção. E ela é muito importante em qualquer peça de comunicação, principalmente na oral. Tá? Então, você tem que pôr sentimento nas palavras. É isso que vai ajudar a pessoa não só a compreender, mas como a se convencer. Por isso que um vídeo com a mesma mensagem que foi escrita, falada pelo autor, ou por uma outra pessoa, tem muito mais efeito do que somente lida. Né? Agora, não jogue com as emoções das pessoas, tem que ter muito respeito. Né? Por exemplo, tem religiões que começam a trabalhar as emoções das pessoas. Eu aumento a voz, eu falo que Jesus está entre nós, que eu estou sentindo, vocês não estão sentindo? Olha, estou arrepiado. Né? Jesus não disse que, estando duas ou mais pessoas falando dele, falando do bem, ele não estaria presente? Se você falar isso com muita emoção, você vai emocionar toda a plateia. Mas o Espiritismo não pede isso. A emoção tem que ser adequada a cada imagem, quadro que você está trabalhando. Você não pode manipular, tentar mexer com as emoções das pessoas. Né? Então, só uma definição que emoção e sentimento são duas coisas diferentes. Algumas pessoas não se atentaram a isso. Emoção é uma resposta neural, física, para estímulos externos recebidos. Você recebe uma carga de energia chamada emoção. O sentimento é a forma de lidar com essa carga. Então, as mesmas pessoas diferentes recebem o mesmo estímulo externo, a emoção, e lidam de forma diferente. Jesus ficou frente a frente com a morte, com a tortura, e se mostrou sereno, tranquilo, seguro. Então, veja como ele sabe tratar as ondas que o corpo dele físico mandava para ele, né? Como mandar para todo mundo, né? Então, um ser evoluído sabe trabalhar melhor esses estímulos energéticos, emocionais que o corpo físico transmite. Então, a evolução, o aprendizado, o amadurecimento do espírito, as encarnações vão trazer essa mudança, essa forma de lidar com as emoções. O sentimento bem utilizado gera entusiasmo, e o entusiasmo é importante para gerar ação positiva das pessoas, de se mudarem, de refletirem sobre um tema, de entenderem melhor e desse processo afetar o seu comportamento, o seu modo de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Né? Suas boas irradiações certamente vão atingir o público. Por isso que o orador espírita, o comunicador espírita, tem que acreditar em tudo que ele fala, mas acreditar de corpo e alma mesmo, porque você, antes de falar, está transmitindo o que você pensa, o que você sente sobre aquele assunto. E as pessoas captam isso e podem notar uma incongruência. Elas não vão saber explicar, mas falam, olha, eu não gostei, eu achei o palestrante estranho, tal, porque ela notou uma incongruência. O palestrante fala uma coisa e irradia outra. Tá? Então, vamos evitar. O Divaldo conta que ficou mais de 20 anos sem fazer palestra sobre perdão.
porque ele sentia que tinha problemas com determinada pessoa da família, que ele não conseguia perdoar. E ele não se sentia bem de falar isso. Por quê? Porque ele iria irradiar uma coisa e falar outra. Não é para você ser perfeito. Ah, eu perdoo todo mundo. Não, é você acreditar no perdão. Buscar o perdão. O palestrante não é um ser perfeito. Muito pelo contrário. Ele está buscando o aperfeiçoamento. Quem mais aprende com as palestras do palestrante, do orador, é ele mesmo. Que as ideias vão se consolidando, vão interagindo umas com as outras, aumentando a concepção, o entendimento. Não é? Agora, cuidado, não aparente excessiva humildade ou bondade. Então, cuidado, porque às vezes é o jeito de falar, é chamar de irmãozinho, é beijo no coração, são trejeitos que às vezes o orador tem que deixa as pessoas com o pé atrás. Opa, peraí, esse daqui está exagerando, está querendo ser muito bonzinho, está querendo ser humilde. Se você der algum exemplo negativo, não fale de outras pessoas. Se possível, fale de você mesmo. Deixe claro. Olha, tem comportamento que não é bom. Olha, por exemplo, uma vez eu entrei no supermercado e tratei a pessoa do caixa assim, 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 porque eu estava com pressa e menosprezei ela. Nunca dê exemplo de outras pessoas, porque indiretamente as pessoas vão pensar: nossa, esse cara é infalível, ele é o bom, só os outros é que erram. Então, muito cuidado com isso. Então, desperte emoção com empatia e quadros visuais. Ó, nós estamos chegando no final. Tem ainda muita coisa para a gente falar, né? Mas eu quero só terminar com esse último quadro aqui, que é, olha, preocupações do comunicador espírita. São muitas, mas podemos citar algumas, destacar algumas, né? Fomentar a análise crítica. Vejam que eu volto sempre em estimular as pessoas a analisarem, criticarem e chegarem a uma conclusão com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Nós vamos dar o material para ela trabalhar, mas nós queremos que ela conclua. Então, dar ferramentas e ensinar a usar, respeitar a receptividade das pessoas às suas falas, buscar nivelar conhecimentos. Numa plateia, os conhecimentos são muito diferentes. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está falando e você olha para um grupo da tua plateia e esse grupo está te acompanhando e dando sinais não verbais que estão gostando. E você acaba olhando sempre para esse grupo e acaba dando a palestra para esse grupo e desprezando o restante que pode não estar acompanhando, não estar entendendo. Então, você tem que ter a visão do todo e respeitar todo o grupo, né? De vez em quando, você muda um exemplo, você volta atrás, só nas expressões das pessoas. Você fala: eu preciso voltar atrás. Isso, com a prática, você faz em questão de segundos, né? E ajudar o próximo a obter melhores resultados. Ora, a comunicação tem algumas particularidades que nós vamos ver no próximo módulo, que são muito interessantes, né? E eu queria citar duas, né? A propriedade cumulativa da informação, da comunicação, e a responsabilidade da comunicação. Esses dois pontos são muito importantes, nós vamos dar alguns exemplos. E fico à disposição para esse final a gente fazer algum comentário. Muito legal, Ivan, muito bacana. Você pega uns pontos aí bem interessantes, né? Quando você falou no começo da redundância oral, né, que não tem problema você fazer isso, é só a gente lembrar dos grandes comunicadores da televisão que eles repetem um sem número de vezes a mesma coisa, né? O Silvio Santos é um que
faz isso o tempo todo, né? Até enjoa de tanto que a pessoa repete a mesma coisa, né? Quando você pega um jogo de futebol, né? Eu fui uma vez no show do Jô Soares que ele fazia uma brincadeira com uma pessoa da plateia, né? Que ele falava assim: o Galvão Bueno vai chamar o comentarista lá, o Casagrande. Então ele sempre fala o nome. Fala você, Casagrande. Eu falo, fala você, Galvão Bueno. Né? Aí ele pega uma pessoa da plateia e fala, vou falar com o Eduardo. Né? Aí começa a falar o nome. Né? Agora o Eduardo vai falar. Agora. E todo mundo fica conhecendo aquela pessoa. Né? Essa redundância, às vezes a gente tenta evitar, mas ela é importante, né? De você fixar bem isso no conhecimento aí para a tua plateia. Né? O ideal é a redundância ser um pouquinho diferente na velocidade, na pausa, no tom, né? E se ela for mais longa, no exemplo, nas palavras, né? Porque assim você atinge mais pessoas que podem não ter entendido da primeira vez Você ou fixa o conceito, né? alguma Fixa profundidade que você queira dar. Né? Legal. Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para o Ivan? Se você quiser tirar a apresentação, Ivan, a gente vê todo mundo. Tá. Queria falar para a Ana. Ana, cadê a Ana? Oi. Bom, o Marcelo está fazendo uma pergunta aqui pelo chat. Tá aí, já vou responder. Mas, Ana, você achou muito complicado? Não Não. Não achei, não. Não, tem coisas que são um pouquinho complicadas mesmo, mas a gente tenta explicar um pouco, aprofundar. Uhum. Esse Não, é um seminário diferente, né? Ele pode ter muitos deméritos, mas tem o mérito de focar em outros aspectos, né? Mas não é para... Eu não quero, com isso, dissuadir ou tornar a tarefa do comunicador espírita algo difícil, algo que a pessoa venha a desistir. É algo fascinante, é palpitante, a gente aprende, a gente ganha muito na interação emocional. Quando termina uma palestra, quem tem experiência com palestra sabe, principalmente a presencial, você sente a troca de energias. Por isso que é importante você ir para a palestra munido com a tua melhor vibração, para você trocar energias positivas com as pessoas. E é uma experiência fascinante. A gente tem muito, muito mesmo a aprender com isso. Ivan, não, mas foi muito bacana, parabéns. Legal. Marcelo, você não quer falar por aqui, a sua pergunta? Abre seu microfone aí, você pergunta Sim, direto. pode ser. Pode ser. Boa noite. Ivan, uma questão aqui que eu tô com uma dúvida. É viável a gente direcionar algumas perguntas diretamente para a plateia, a fim de a gente promover uma interação junto a eles? É um exemplo que eu tenho aqui, tipo assim, quem aqui já fez isso? Quem aqui já leu aquele livro? Entendeu? Só para poder ilustrar alguma pauta que a gente queira estar passando naquele momento. Queria saber se é viável a gente chamar uma pessoa ou fazer uma pessoa levantar a mão para exemplificar alguma coisa que a gente queira demonstrar no momento. É muito bom. Toda técnica é boa e é bem-vinda. Não pode só exagerar, né? A cada 5 minutos você faz uma nova pergunta, né? Você pode até começar uma palestra, né? Eu, uma vez, fiz uma palestra começando falando Deus não joga dados. Deus não joga dados. Essa foi uma expressão de Albert Einstein. E por que ele chegou a essa conclusão? Aí desenvolvi a palestra. Tá? Mas você começa com questionamento. Ou durante a tua apresentação, você fazer perguntas. Isso é bom para estimular. E se você conhecer as pessoas, principalmente pelo nome, você pode até estimular. Por exemplo, quando for na sua casa espírita, que você já atua, você pode estimular. Né? Dona Benedita, né? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Né? A senhora teve alguma experiência nesse sentido?
e chamar as pessoas. Isso envolve, as pessoas participam, sentem que estão fazendo parte daquele processo. É muito bom, Marcelo. Legal. Obrigado, Ivan. Mirella falou que ela já estava achando que era muito difícil, que eu já ia desistir da palestra. Eu também pensei isso, né, Mirella? Eu falei, está muito difícil esse negócio da palestra, tem que pensar muito. A gente é convidado a dar palestra, sim, e a gente vai, né, na cara e na coragem, né? Muitas vezes a gente aprende ali, né, no embate, na experiência. Então, olhando assim, tecnicamente falando, eu já não iria naturalmente, é que eu fui convidada e eu fui. Mas, tecnicamente, olhando isso, eu não iria, porque eu já sabia da responsabilidade, mas sabendo de tudo isso que você pontuou, que foi excelente, maravilhoso, mas aí a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Sabendo disso aí, agora depois desse seminário, aí eu vou dar uma balançada, Mirella, entendeu? vamos pensar igual na mediunidade, né? O melhor palestrante é o palestrante presente, né? Que vai falar alguma coisa, senão a gente pode ficar esperando. Eu achei interessante também quando o Ivan coloca daquela coisa das crenças, né? Uhum. E da gente trazer muitas vezes a nossa crença ali. Ainda tem, eu não sei, talvez eu for fazer algum comentário que eu não sei se todos concordam, mas tem espírita aí, grande maioria, ainda tem uma parte mística, né? Que acredita que eu não tenho empatia com aquela criatura, com aquela pessoa, com aquela situação, porque energeticamente, fluidicamente, ou o meu mentor, né? E aí isso é um perigo, né? Porque a gente está misturando as nossas emoções humanas, que é aquilo que a gente tem de conceito e pré-conceito em relação a algum assunto, a relação a alguma pessoa, e a gente mistura com a parte mística da coisa, né? Com aquela parte espiritual, e aí a gente, aquilo que você falou, da credibilidade, de eu associar, né? Aquela emoção que é minha, puramente humana, não tem nada espiritual ali, mas eu ainda acredito a uma parcela espiritual para dar minha credibilidade, para me deixar mais seguro naquela minha primeira impressão, que pode ser completamente errônea, completamente preconceituosa. Então, é muito difícil, né? É muito difícil. É Não sei difícil. se concordam. Se o palestrante iniciar criticando a posição contrária, os adeptos da posição contrária que estarão presentes já vão se fechar para aquela mensagem. Exato. Então, o ideal é desenvolver o assunto, né? E vai demonstrando as coisas. Evitar o que a gente chama de bater de frente, bate de lado. Muito bom. Bom, pessoal, Ivan, só mais uma pode falar. pergunta. Você acha que o palestrante simpático, empático, ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma característica mais positiva? Ele sintoniza mais, ou ele consegue passar melhor a mensagem, mesmo que possa parecer também errônea em algum momento? Você acha que as pessoas tendem a acreditar mais em pessoas simpáticas, assim, com... Eu estou entendendo que quando você fala em simpáticas ou carismáticas, você está carismáticas, falando talvez. de pessoas que atingem uma eloquência maior. Pode ser. Existe uma diferença entre você usar a retórica e você ser eloquente naturalmente, né? Ou você se assessorar na retórica para conseguir ser eloquente. O que a comunicação mostra é que cada um, na sua personalidade, consegue momentos de eloquência, momentos de interação muito grande com o interlocutor ou a plateia, né? Isso é normal. Quantas vezes todos nós, até nos assustamos quando estamos em algum grupo, almoçando, jantando, tomando café, reunidos, e a conversa vai, a conversa vem, e de repente surge um assunto que para você é palpitante, ou para você contar uma parte da sua vida, alguma coisa, e você então entra no meio da conversa e começa a falar. De repente você nota todo mundo concentrado em você, você até leva um susto, fala, nossa, aí está o teu minuto de eloquência.
Então, todos nós temos capacidade, e essa capacidade ela está mais fácil de ser atingida com a espontaneidade. Então, o palestrante que fala, puxa, eu adoro o Divaldo, então eu vou tentar ser o Divaldo, Tá. ele vai perder, porque o público percebe, não está encaixado na personalidade dele. No centro espírita que eu trabalhava, uma vez veio um palestrante e pegou uma cadeira, pôs na frente e virou ela ao contrário, sentou e ficou conversando com o público. Mas isso caiu tão bem, foi tão boa a palestra, e depois nós até brincamos, né? E algumas pessoas tentaram fazer isso, forçando, né? Não é da personalidade dela. Não cai bem, destoa, né? Porque é da personalidade daquela pessoa, né? Então, a primeira recomendação é respeitar a sua personalidade. Naturalmente, você pode aprimorar, melhorar uma coisa ou outra, né? Mas respeitar o seu jeito de ser. Ser natural, né? É o menor, né? Espontâneo, né? Você fica mais Espontâneo e conectado natural. também, né? Não percam o segundo capítulo. Isso Nossa, que eu ia tá falar. Não vou perder, sem dúvida nenhuma. Muito Legal, bom. pessoal. Muito bom, Ivan. Nossa próxima aula agora é no dia 29, então, mesmo horário, às 8 horas. Tá? 20 horas. Essa aqui eu vou finalizar a gravação aqui, depois vou mandar o link aí no grupo que a gente tem do WhatsApp do centro, tá? Aí vocês podem entrar lá no link e baixar a gravação. Pode passar para quem quiser. Vale a pena ouvir de novo. Ouvir Vale. de novo. Exatamente. Legal. Bom demais. Obrigada. Tá bom. Ivan, muito obrigado. Obrigado, Viu? gente. Até a próxima. Obrigado, paciência. Ivan. Obrigado, Tchau, tchau. foi Até a ótimo. próxima. Obrigada a presença Obrigada, de Ivan. todos. Tchau, gente. Boa Fica com Deus. semana. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado e boa noite.